Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso segundo encontro da leitura do livro do profeta Sofonias. Vamos trabalhar nesse segundo encontro o capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 18. Passamos primeiro esta leitura do texto que nós vamos refletir. Neste dia, oráculo de Javé, um clamor se levantará da porta dos peixes, gemidos da cidade nova, e das colinas um grande lamento. Gemam moradores do bairro de Mactes, porque acabaram os mercadores e foram eliminados todos os cambistas. Nesse tempo, revistarei Jerusalém com lanternas, para pedir conta àqueles que, encharcados de vinho, dizem nos seus corações: Javé não faz o bem nem o mal. Suas riquezas serão saqueadas, suas casas serão demolidas. Construíram casas, mas não habitarão nelas. Plantarão videiras, mas não beberão seu vinho. Está próximo o grandioso dia de Javé. Está próximo e avança com grande rapidez. Ouve-se um grito. É amargo o dia de Javé. Nesse dia o valente grita de medo. Será o dia de cólera, esse dia, um dia de angústia e aflição, dia de devastação e ruína, dia de trevas e escuridão, dia nublado e tenebroso, dia da trombeta e do grito de guerra contra os castelos fortificados e contra as torres da muralha. Atormentarei os homens de tal modo que andem como cegos, porque pecaram contra Javé. O sangue deles se derramará como poeira, e suas vísceras como esterco. Nem sua prata, nem seu ouro serão capazes de livrá-los. No dia da cólera de Javé, ele incendiará a terra inteira no fogo da sua indignação. Sim, ele acabará exterminando todos os habitantes da terra. Este é o texto que nós vamos refletir, nosso segundo encontro do profeta Sofonias. Os alicerces da corrupção. Versículo 10. Nesse dia, oráculo de Javé, um clamor se levantará da porta dos peixes, gemidos da cidade nova, e as colinas um grande lamento. Aqui descreve a reação dos vizinhos diante da desgraça. As pessoas choram, não seus pecados, mas o fim de seus negócios, um comércio envolvido com injustiças, e que as autoridades se beneficiam das injustiças do comércio. Versículo 11. Gemam moradores do bairro de Mactes, porque acabaram os mercadores e foram eliminados todos os cambistas. Os cambistas, os que pesam a moeda. Naquele tempo não se cunhava a moeda, mas era medida pelo peso. Aqui vemos que não se trata de sacrifícios, mas de negócios. A tropa de comerciantes invadem Jerusalém. Os ricos têm mais a perder. O comércio vai terminar e os meios de ganhar dinheiro e se enriquecer de forma injusta vai acabar. A idolatria do dinheiro. Versículo 12. Nesse tempo, então, a idolatria do dinheiro. Versículo 12.
Nesse tempo, revistarei Jerusalém com lanternas, para pedir contas àqueles que, encharcados de vinho, dizem nos seus corações: Javé não faz o bem nem o mal. Agora Javé toma a palavra. Entra em cena outro grupo de pessoas, os bêbados, que não querem compreender. Eles não negam a Deus, mas negam a ação de Deus na história. O Deus que não se importa com a conduta humana. Então, por isso que eles dizem, né? Deus não faz, Javé não faz nem o bem nem o mal. Os bêbados que embotam a vida com bebidas e perdem, né, a censura da boca e das coisas, eles acabam falando demais. Versículo 13. Suas riquezas serão saqueadas, suas casas serão demolidas. Construíram casas, mas não habitarão nelas. Plantaram videiras, mas não beberão seu vinho. Isto é, irão trabalhar em vão. Outros vão tomar e usufruir. A resposta de Deus Javé à conversa dos bêbados. Deus agora converte o bem, riquezas, casas, videiras, para fazer vinhos e beberem muito, em mal. Serão saqueados, roubados, vão se cansar em vão. Deus vai demonstrar que age de fato. As pessoas perderam a sensibilidade. Vivem na indiferença com Deus. Javé Deus não faz nem bem nem mal. Não percebem, porque estão tão embotados com vinho e outras drogas, opiniões de indiferentismo, que o que está acontecendo agora em torno não interessa. Não percebem que muitas vezes no infortúnio ou numa adversidade, Deus está falando, como consequência das escolhas deles. Perderam a sensibilidade de perceber que existem neles, que existem males que vêm para o bem. Vivem aos trancos e barrancos e não percebem os sinais que a vida dá, seja como correção, seja como aprendizado. Esta insensibilidade pode ser comparada aos dos bêbados. Versículo 14. Está próximo o grandioso dia de Javé. Está próximo e avança com grande rapidez. Ouve-se um grito. É amargo o dia de Javé. Nesse dia, o valente grita de medo. Ao repetir o versículo 7 do primeiro capítulo, o poeta profeta introduz um segundo desenvolvimento, caracterizando o dia do Senhor com uma série de adjetivos. O dia do Senhor vem personificado, como corredor que corre para atingir imediatamente a meta, uma grande rapidez. A velocidade é a segunda qualidade do soldado. O dia de Javé é uma manifestação terrificante do poder de Javé, onde ele aparece como guerreiro, mas é contra seu povo pecador que ele volta às suas armas. Todos se apavoram no dia de Javé. Vem para fazer justiça. Versículo 15. Será um dia de cólera, esse dia, um dia de angústia e aflição, dia de devastação e ruína, dia de trevas e escuridão, dia nublado e tenebroso. Segue a exaltação do dia futuro. A palavra dia aparece 7 vezes no versículo 15 e 16. A ira não se deve entender só como sentimento, afeto ou paixão,
mas com objetivo judicial, dia de julgamento. Será o dia de uma sentença condenatória. A vara da ira é o instrumento de execução de uma sentença. Quando chega o juízo condenatório, já não há ocasião para pedir misericórdia. A vinda do juiz Javé terá um acompanhamento cósmico de trevas e escuridão, onde os réus vão tremer de medo. A guerra vai executar a sentença inapelável. Os comentadores refletem que esse dia acontecerá quando Babilônia destrói Jerusalém. Outros afirmam quando os romanos, no ano 70 depois de Cristo, destrói e arrasa Jerusalém e o templo. O reino de Judá será julgado sem piedade. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Versículo 16. Dia da trombeta e do grito de guerra contra os castelos fortificados e contra as torres da muralha. As trombetas são sons típicos de guerra. Aqueles que se sentiam seguros em seus castelos fortificados e suas torres, que lhe garantiam segurança, serão destruídos e demolidos todas as suas seguranças. Versículo 17. Atormentarei os homens de tal modo que andem como cegos, porque pecaram contra Javé. O sangue deles se derramará como poeira e suas vísceras como esterco. O juiz Javé fala em primeira pessoa do singular. Os homens estão cegados pelo pânico, porque pecaram contra o Senhor. Em alguns sacrifícios, o sangue se derrama em honra do Senhor, e diversas vísceras são então reservadas. Mas aqui, ao contrário, o sangue e as vísceras do presente banquete trágico, do versículo 7, não tem nenhum valor. Será o sangue derramado como poeira, e as vísceras dos sacrificados na guerra serão como estercos. Versículo 18. Nem sua prata, nem seu ouro serão capazes de livrá-los. No dia da cólera de Javé, ele incendiará a terra inteira no fogo da sua indignação. Sim, ele acabará exterminando todos os habitantes da terra. Javé não se deixa subornar. Nada existe dele nos juízes de hoje. Não se compra a sentença nem por prata nem ouro. Segue uma imagem que compõe a grande conflagração universal, não o dilúvio, mas uma conflagração universal que vai consumir e devorar. Nem mesmo Jerusalém e o reino de Judá, nem Jerusalém nem o reino de Judá se livrarão da sentença, mesmo que pague tributo aos inimigos, ou a um aliado que possa defendê-los. Esperava-se que o Deus de Javé fosse uma intervenção que traria vitória e alegrias para o reino de Judá e a sua capital, Jerusalém. Sofonia mostra que será um dia terrível, pois Javé vai intervir, mas virá para julgar o pecado, seja de quem for. Terminamos assim o primeiro capítulo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.